Vamos mais uma vez orarmos ao Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre a nossa reflexão e que a palavra dele seja o norte para as nossas vidas e que de uma maneira muito especial nessa noite o Senhor esteja produzindo na minha e na sua vida as intenções que Ele tem para o nosso caminhar enquanto igreja, enquanto servos dEle. Pai amado, nós queremos mais uma vez agradecê-lo pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor, com graça e misericórdia, esteja falando a cada um de nós. Eu entendo, ó Deus, que nós estamos vivendo um momento da história humana de que a carência, a necessidade é de um renovo espiritual na vida da tua igreja. Nós precisamos, ó Deus, de mudarmos os nossos caminhos, de pensarmos, ó Deus, de uma maneira mais real em direção ao Senhor, de impactarmos o nosso tempo, não só com as nossas palavras, mas com as nossas vidas. Queremos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor nos fale através da tua palavra. Que aquilo que acontecera na vida do teu povo lá no passado possa ser lições para as nossas vidas hoje. E que da mesma maneira como o Senhor trabalhou lá no passado, nós entendemos que o Senhor pode trabalhar hoje também. Não só na minha vida, não só na vida de cada um que está aqui nessa noite, cada um que está conectado conosco, mas na vida da nossa cidade, na vida do nosso estado, do nosso país. E por que não, Senhor, ir além mar, trabalhando as pessoas para viverem de maneira digna do Senhor. Pai querido, nós queremos ouvi-lo. Nós precisamos ouvi-lo. Nós carecemos desta palavra, Senhor. Porque nós entendemos que o nosso tempo precisa de um renovo espiritual. Que esse renovo, ó Deus, saia para as ruas. Que não são apenas momentos de adoração cultica no templo, mas que sejam, ó Deus, realidades vivenciadas por nós, aonde o Senhor tem colocado a cada um de nós. Por isso, ó Pai, é com temor e tremor que nós queremos nos quedarmos aos teus pés. E queremos ser trabalhados pelo teu Espírito Santo através da tua palavra. Faça isto, ó Deus, por amor ao teu nome, por amor à igreja a qual o Senhor pagou um alto preço, da qual nós que aqui estamos fazemos parte. Faça isto, ó Deus, para o nosso próprio bem. Porque nós precisamos, ó Deus, de experimentar mais do Senhor. Não no culto, mas para a vida. Nas nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos compromissos, para que a nossa sociedade seja impactada por cada um dos seus servos. Te pedimos isto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em dois textos. O primeiro texto é o de 2 Reis, capítulo 18. E o segundo texto é 2 Crônicas 29, de 1 a 5. Segunda Reis 18, de 1 a 8. E 2 Crônicas 29, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve o seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxodo e rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. 2 Crônicas 29, 1 a 5. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Irmãos, há um fato histórico recorrente na vida de pessoas, na vida de igrejas, na vida de nações, cidades, de que o fervor espiritual e a disciplina espiritual, muitas vezes, podem cair em meio a grandes bênçãos. É o que tem recorrentemente acontecido com Israel, na história que Deus deixa para mim e para você no Antigo Testamento. Israel recebe bênçãos do Senhor, e em meio às bênçãos do Senhor, a disciplina espiritual, o fervor espiritual vai esvaecendo-se e quase não é percebido mais. E muitas vezes tomam Israel caminhos que não agradam o coração de Deus. Se nós olharmos
para o nosso tempo, se prestarmos atenção no que está acontecendo à nossa volta, tanto num contexto próximo quanto mais amplo, nós iremos perceber de que nós estamos morando em um país abençoadíssimo. Nós estamos desfrutando de bênçãos naturais que Deus colocou em nosso país. Nós temos a liberdade de pregarmos o Evangelho, de vivermos esse Evangelho em cada momento em que nós estivermos, em cada lugar que Deus tem nos colocado. Mas infelizmente, nós temos perdido o fervor espiritual. Nós temos perdido a disciplina espiritual. Nós vemos corrupção institucionalizada. Até na igreja se institucionaliza algo que Deus não concorda, não gosta, não ama. Por exemplo, hoje quando eu disse do horário que o Renato e a Leir estão autorizados a fechar o ônibus e sair às 7h30, às 19h30, alguém diz assim, brincando, é difícil fazer isso. Mas eu sei, eles têm aprendido com vocês. Primeiro momento do culto eu tinha meia dúzia de pessoas. Agora eu estou com o templo quase cheio. É uma dificuldade lidarmos às quintas-feiras, eu os ameacei de colocar para fora, não deixá-los entrar na devocional que começa às 20 horas e termina às 20h30, os seus filhos. Isso são disciplinas espirituais. Nós marcamos o encontro com Deus. Isso aqui não é encontro comigo. Eu não marquei encontro com vocês. Esse ministério, esse trabalho é um encontro com Deus. E por isso eu chego meia hora antes. Porque eu preciso esquecer das coisas que para trás estão lá, as minhas preocupações do dia a dia. Eu preciso ouvir Deus. Isso é uma disciplina espiritual. E não falando da leitura bíblica, da oração, que eu não posso gestar isso, porque esta é uma disciplina pessoal. Cada pessoa tem que ter a sua disciplina. Nós temos sido ricamente abençoados. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, em meio às bênçãos, nós podemos perder o fervor espiritual. Em meio às bênçãos, nós podemos perder a disciplina espiritual. Nós estamos falando com seus filhos sobre os princípios rudimentares de se ser um levita, de adorar o Senhor. Tentando trazê-los para próximo de Deus, entendendo que isto é algo especialmente de Deus para a minha vida. E o quanto que eu sou responsável diante de Deus por esse tempo. É um tempo de se estar com Deus, irmãos. Não é um tempo de brincadeira. É um tempo de nos prepararmos e recebermos de Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós. Cadê a paixão? Cadê o fervor de se servir o Senhor? Os nossos seminários estão preocupados em formar doutores, a gerentes de eventos. As igrejas não querem mais expositores da palavra de Deus.
Eles querem alguém que movimente a igreja. E às vezes tem a reclamação de que a igreja está muito parada. Eu pergunto, parado onde? Aos pés de Cristo? Porque se for isso, é o suficiente. Parado onde? Na palavra do Senhor, buscando essa palavra como normativa para a vida. Então isso é o suficiente. Parado quando? De joelhos diante do Senhor, pedindo a realidade maior do Senhor para a sua vida, que é única, que vai terminar, que está passando cada dia mais e vamos viver menos aqui. Cada dia mais o que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida está terminando. Eu participei ontem do culto de ações de graça da jubilação do reverendo Valdivino. O filho dele foi o pregador. E num dado momento ele diz, eu estou aqui para fechar um ciclo. E quando é que o meu e o seu vai fechar? Nós estamos precisando, irmãos, urgentemente, de um renovo espiritual. Nós precisamos. Porque eu ouvi essa semana de um pregador norte-americano que dizia o seguinte, o cristão é aquele que se arrepende no domingo do pecado que cometeu no sábado e continua pecando na segunda. Eu parei e disse, Senhor, como é que pode? Claro que eu e vocês temos lutas todos os dias. Não pense vocês que eu estou imune às batalhas que qualquer homem da vida está. A minha batalha, ela é diária. E por isso eu busco, eu procuro diante do Senhor um renovo. Eu procuro a disciplina espiritual para que eu possa cumprir diante de Deus o papel que Ele tem reservado para mim no meu tempo. E eu quero dizer para os irmãos que esse texto desafia a minha e a sua vida para uma busca, para um caminho de um renovo espiritual. E esse renovo espiritual começa com arrependimento. Não apenas tristeza, mas uma mudança de direção. E isso implica, irmãos, em remoção do que está errado. E não é fácil. Mas esse é o caminho que Deus tem para mim e para a sua vida. Primeiro, lidar com o passado. Lidar com o passado. Eu vou remover o que está errado lidando com o passado. Ezequias era filho de Acás. Acás foi o pior rei que Judá teve. Antes e depois de Acás não houve um pior, porque ele foi o pior. E dentro do propósito de Deus, Ezequias foi o melhor rei que Judá teve. O texto que nós lemos diz que Judá não teve um semelhante a ele, nem depois dele. Aliás, que Judá não teve um rei semelhante a Ezequias antes dele ou depois dele. Ezequias herdou uma bagunça, irmãos. As pessoas eram supersticiosas por causa do seu pai. Elas eram idólatras.
Ele não reclama, ele não caça as bruxas, ele não diz que é culpa do seu antecessor, ele imediatamente começa a mudar as coisas. Ele detecta onde está e começa a trabalhar isso. Ezequias vira as costas para os maus caminhos do pai e define um caminho em direção completamente diferente, voltando para Deus. E essa é uma realidade pessoal, irmãos. Essa é uma realidade pessoal. Não é inevitável que os filhos de uma geração seguem os maus caminhos da geração anterior. Como o contrário também pode acontecer, que os filhos de uma geração sigam os caminhos divinos da geração anterior. Cada uma geração enfrenta as suas escolhas. O caminho em que andar é onde você vai chegar. É onde eu vou chegar. Não tem como andar num caminho e querer chegar num ponto de chegada diferente do caminho que você anda. O caminho que eu ando está definindo aonde é que eu vou chegar. Inevitavelmente. E Ezequias sabiamente decide afastar-se completamente para longe do mal, e não apenas parte do mal que o seu pai tinha feito, mas de tudo que ele tinha feito. A trágica verdade, irmãos, da minha vida e da sua muitas vezes, é que muitos de nós nos arrependemos parcialmente, na esperança de apenas fazer um pouquinho melhor, ou ser bom o suficiente. Esta é a grande tragédia. Nós acostumamos com fazer um pouquinho melhor. Ah, mas em comparação a fulano, em comparação... Então você começa a não buscar, e nós começamos a não buscar os parâmetros de Deus, os absolutos de Deus, o paradigma de Deus, mas nós queremos comparar com aquele que está tanto quanto eu longe dos parâmetros de Deus. Uma carta enviada ao imposto de renda dizia o seguinte: senhores, dentro deste envelope, vocês encontrarão um cheque de R$300. Eu não fui verdadeiro na minha declaração de imposto de renda do ano passado. E eu não estou sendo capaz de dormir desde então. Se eu ainda tiver problema para dormir, eu vou enviar o restante. Atenciosamente, um contribuinte. Isso é arrependimento parcial. É a mesma coisa que nós fazemos com Deus. Um pouquinho melhor. Ainda não é. Mas temos que ter uma atitude. Ezequias não ignora o passado, ou desculpa-o, ele lida com ele. Seu pai e aquela geração tinham escolhido pecar contra o Deus de Israel. E a condição de Judá agora é confessar estes pecados. A condição de Judá agora é se arrepender agora desses pecados. E esse é um passo necessário, irmãos, para caminharmos em direção ao renovo espiritual que Deus tem para mim e para você. Esta é a fase de arrependimento, o reconhecimento da direção errada. Senhor, eu estou na direção errada na minha vida. E eu quero que o Senhor trabalhe isso. Ezequias sabia o caminho que Judá tinha tomado, e esse caminho estava errado. E agora ele estava disposto a mudar essa direção. Então, é necessário lidar com o passado agora, com o presente. Lidando com o presente. O verso 4 diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas
e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ezequias começa o caminho de volta, removendo os lugares altos. Altares erguidos aos deuses que não eram o Deus de Israel. E alguns até erguidos para que pudesse adorar a Deus, mas estavam tão mesclados, tão impregnados de idolatria, que ele derrubou também estes. Ezequias percebeu que o renovo espiritual só iria se reacender se ele fizesse algo mais. Ele sabia que as paixões ou a paixão por Deus em um culto de adoração seria de curta duração. A menos que os lugares altos fossem removidos também. Não basta, irmãos, nós levantarmos a mão aqui, celebrarmos aqui, sendo que a realidade lá fora não tem sido a realidade que nós celebramos aqui. Algo precisa acontecer além daqui. Não é suficiente um despertar para Deus num ato de culto, no momento de culto. Não é suficiente. Se não lidarmos com o pecado em nossas vidas e com a nossa terra, o renovo não chegará. Não chegará. O renovo espiritual tem que ser muito mais do que apenas uma experiência emocional intensa. Deve ser uma experiência transformadora. Esse é o caminho que eu quero seguir. É isso que Deus quer para mim. Com lutas, com batalhas, com ambiguidades nossas próprias, cada um tem a sua. E cada um de nós sabemos aonde aperta. Mas essa batalha não é a batalha que eu e vocês somos os únicos do projeto de Deus a passá-las. São batalhas que os servos de Deus em todo o tempo experimentaram isso. Para experimentarmos um verdadeiro renovo de Deus, devemos primeiro passar pelo arrependimento. Não apenas a êxtase de um momento especial da visitação de Deus. O problema do pecado nos impede de desfrutarmos o melhor de Deus. Nos desfrutarmos o melhor que Deus tem para cada um de nós. 2 Crônicas, capítulo 7, 14, nós sabemos de cor esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ezequias percebeu que era necessário um plano radical para reverter os erros do passado. Para que o renovo espiritual viesse, eles tiveram que se livrar dos erros do passado, bem como buscar uma nova paixão por Deus. Serpente de bronze, irmãos, que coisa absurda. Aquilo que foi o maior símbolo da manifestação de Deus, agora estava sendo adorado. Instrumento da visitação de Deus. Como eu gostaria, irmãos, de ter um memorial entre os meus memoriais, de uma ação tão portentosa de Deus como foi quando Deus mandou Moisés construir a serpente. Como me daria um coração de humildade, de rendição a esse Deus tão espetacular. Mas quando o fervor espiritual é perdido, quando a disciplina espiritual é perdida, nós perdemos o temor de Deus e perdemos os referenciais de Deus para as nossas vidas.
Aí nós idolatramos os servos que deveriam ser servos, mas que não são servos mais hoje por causa da igreja. São estrelas. A pergunta que eu fiz aos seus filhos na quinta-feira passada foi a seguinte: vocês já cantaram no lugar onde vocês esperavam um grande público e não foi ninguém, e vocês cantaram desanimados e tristes porque não tinha audiência? Sim, já. Agora a minha pergunta, irmãos, quem é a audiência de quem canta? Quem é a audiência? Somos nós? Deus é que está me assistindo. É Deus é que está me assistindo, porque a Ele eu devo toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A nenhum de vocês. É a Ele. Então, no primeiro momento, meu compromisso é com o Senhor. No segundo momento, é com o Senhor, com vocês. E quando eu sou aquele que fora constituído para intermediar essa realidade, aí eu entro. Mas a Ele é toda a glória. Se tiver meia dúzia, eu prego para meia dúzia da mesma maneira. Porque eu entendo que Deus tem uma agenda. E eu trabalho na agenda dele e não na minha. Porque é Ele que sabe o que precisa acontecer a partir daquilo que Ele quer fazer com o que eu vou dizer. Não há, irmãos, maneira certa de fazer a coisa errada. Remover o que está errado é parte da solução. Nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Enquanto igreja, enquanto indivíduos, servos do Senhor. Mas também, irmãos, temos de escolher o que é certo. Temos de escolher o que é certo. E aí nós passamos para o capítulo 29 de 2 Crônicas. Nessa outra parte da história, encontramos o fato em fazer o que é certo. Enquanto em 2 Reis o foco era se livrar do que estava errado. Observe que Ezequias não espera o momento certo, irmãos, e apropriado para as coisas de Deus na minha vida e na sua vida chama-se agora. Agora é o momento certo das realidades de Deus acontecerem na minha vida. Não vou deixar para depois. Porque eu não sei o que vai acontecer depois. E Ezequias entende isso. Ezequias começa abrindo o templo. Restaurando o templo. Que o seu pai tinha fechado. Que o seu pai tinha deixado acabar, que o seu pai não tinha se importado, e agora ele abre o templo e começa a restaurar. Não só o templo, mas ele começa a restaurar, a partir das realidades de Deus, a nação. Ele não espera pelos outros para começar a revitalização. Ele começa com o que ele pode controlar, irmãos. É isto que nós precisamos colocar no coração. O renovo de Deus começa com aquilo que eu posso controlar, não que eu dependo dos outros. O que ele faz? Ele faz brotar no seu coração a esperança de que todo o povo vai acompanhá-lo. Sócrates diz uma frase interessante, que eu gosto dela, para a minha vida. Aquele que quer mover o mundo, deve mover-se primeiro, ou mover-se a si mesmo.
Ezequias queria abrir os olhos do seu povo. Agora ele iria fazer isso através do templo. Ele queria abrir o lugar. Ele derrubou tudo e disse: vamos para o templo. É lá que nós vamos encontrar com o Senhor. É lá que o Senhor vai falar aos nossos corações. É lá que a palavra do Senhor vai ser aberta. É lá que Deus vai ministrar através da sua palavra e dar novas realidades ao meu e ao coração de vocês. Todos os altos foram derrubados. Isso nós precisamos aprender com Ezequias. Seria sábio se aprendêssemos que para vencer o pecado em nossas vidas, o arrependimento funciona melhor se movermos às fontes que nos levam a pecar. Precisamos pensar nisso, irmãos. Talvez realidades que a gente tem cultivado, que temos dado importância, são exatamente aquilo que tem construído realidades na minha e na sua vida. Eu quero, irmãos, contar para os irmãos uma história que aconteceu no dia 23 de janeiro de 1996. Portanto, há 18 anos e meio, depois do evento, eu queria contar essa história. O nome do corajoso servo de Deus é Joy Witt. Joy Witt. Ele foi convidado para abrir a nova sessão legislativa do Kansas. Todos estavam esperando as habilidades, as habituais generalidades políticas corretamente colocadas. O que eles ouviram foi uma oração, em vez de uma palestra, em vez de um discurso. Uma oração apaixonada, chamando a todo o Congresso ao arrependimento e à justiça. A resposta foi imediata, com um número grande de legisladores que ficaram de pé durante a oração. Em 6 semanas, a Igreja Central, onde o Joy era pastor, registrou mais de 5.000 chamadas telefônicas, com apenas 47 chamadas dessas respondendo negativamente. O radialista Paul Harvey colocou ao ar, num de seus programas, a oração do pastor Joy e transmitiu esta oração para que todos pudessem ouvi-la. O seu ibope subiu, que nunca ele tinha alcançado esse ibope antes, em toda a sua vida, com o seu programa. Além disso, a Igreja Central Cristã estava recebendo pedidos internacionais de cópias desta oração na Índia, na África e na Coreia. Ele teve uma resposta fantástica com relação a tudo isso. Pastor Joy é pastor da Igreja Cristã, Central Cristã de Wichita, no Kansas. Foi capelão convidado naquele dia e ele fez a oração de arrependimento, que foi escrita pela Bob Roosevelt, pastor da Igreja Cristã do Sudeste, em Louisville, em Kentucky. De acordo com o artigo do Kansas City, está a partir de 24 de janeiro de 1996, aquela oração mexeu com todo o Estado e com toda a nação. A polêmica foi criada. Muitos saíram no momento da oração, mas muitos outros ficaram. E a polêmica continuou, porque mais tarde, no mesmo ano, na Casa Colorada, representante republicano Mark Paschal irritou os legisladores usando a oração do pastor Joy como invocação à sessão para que aqueles que ali estivessem pudessem
obedecer a Deus e legislarem com o paradigma da palavra do Senhor. Alguns membros também ali saíram em protesto àquela oração. 18 anos depois, 18 anos e meio depois, a oração é um incentivo e um desafio para cada um de nós. E foi assim que o pastor Joey orou naquele dia, na abertura do Legislativo do Kansas. Pai Celestial, nós estamos diante de Ti hoje para pedir o Teu perdão, buscar a Sua direção e orientação. Nós sabemos que a Tua palavra diz, ai dos que ao mal chamam bem. Mas isso é exatamente o que temos feito. Nós perdemos o nosso equilíbrio espiritual. Nós perdemos o nosso fervor espiritual. Nós perdemos a nossa disciplina espiritual. E temos invertido os valores espirituais. Confessamos que temos ridicularizado a verdade absoluta da Tua palavra e chamado a isto de pluralismo. Temos adorado outros deuses e chamado a isto de multiculturalismo. Temos aprovado a perversão e chamado a isso de estilo de vida alternativo. Nós exploramos aos pobres e chamado a isso de loteria. Nós negligenciamos aos necessitados e chamamos a isso de autopreservação. Nós recompensamos a preguiça e chamamos a isso de bem-estar. Nós cometemos o aborto e chamamos a isso de escolha. Temos injeções abortivas e chamamos a isso de justificável. Nós negligenciamos a disciplina dos nossos filhos e chamamos a isso de construção da autoestima dos nossos filhos. Nós abusamos do poder e chamamos a isso de habilidade política. Nós invejamos as coisas dos outros e chamamos a isso de ambição. Nós poluímos o ar com coisas profanas e pornográficas e chamamos a isso de liberdade de expressão. Nós ridicularizamos os valores de tempos honrados de nossos antepassados e chamamos a isso de esclarecimento. Sonda-nos, ó Deus, e conhece os nossos corações. Prova-nos e veja se há em nós algum caminho mau e nos purifique de todo o pecado e liberte-nos. Oriente as pessoas que aqui estão, homens e mulheres, que foram enviados aqui pelo povo de Kansas e que foram estabelecidos por Ti para governar este grande estado. Conceda-lhe sua sabedoria para governar e que as suas decisões possam nos levar para o centro da sua vontade. Peço-te isto em nome do seu Filho, o Salvador vivo, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, apenas levá-los de volta ao templo não é o suficiente. Ter um culto animado, lotado, não é o suficiente. Ezequias sabia disso. E se você ler todo o capítulo 29, vocês vão ver que Ezequias buscou a seriedade dos sacerdotes e dos levitas, para que aquele povo tivesse uma exposição clara e fiel do certo e do errado, da ética do reino, da moral do reino, daquilo que Deus queria para o seu povo. Ele chega a dizer, no verso 11 do capítulo 29, filhos meus, se dirigindo aos levitas e aos sacerdotes, não sejais negligentes,
pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Ou seja, para cultuá-lo. Irmãos, o meu desafio, o desafio que a palavra de Deus tem trabalhado ao meu coração hoje, é que não devemos ser negligentes. O Senhor Deus construiu uma nação de sacerdotes, eu e vocês. O texto neotestamentário não diz construiu uma nação de clérigos, uma nação de sacerdotes, nação santa, sacerdócio real. Eu queria usar esse versículo, irmãos, para desafiá-los. Assim como Ezequias desafiou aqueles sacerdotes e aqueles levitas. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele para o servirdes. A resposta, irmãos, não se encontra em um partido político. Não vai ser encontrado nos televangelistas. Nem mesmo vai ser visto numa série de reuniões, de oração, para renovo espiritual. Mas o renovo espiritual virá quando o povo de Deus, enquanto indivíduos, se acertarem com Ele, arrependendo, buscando do Senhor diariamente um compromisso sério com Ele, Ele começará com você. Depois se espalhará para a igreja. Depois vai atingir a comunidade evangélica de Araraquara. Depois atingirá a cidade de Araraquara. Depois atingirá o estado de São Paulo. E como o estado mais importante da federação, atingirá toda a federação. Um evangelista chamado Gypsy Smith era conhecido por desenhar um círculo de giz em volta dele e orar: Senhor, envie um renovo espiritual e deixe-o começar dentro deste círculo. Eu quero dizer para você, querido, que precisa começar com você e comigo. Essa paixão por Jesus, pelo seu projeto, tem que começar comigo e com você. Não negligencie esse chamado tão especial, irmãos, que Deus tem por você, para servi-lo, para ministrar. Como tem sido gostoso falar aos seus filhos, dizer para eles como que é que o pastor deles os vê. Porque é da mesma maneira que Deus nos vê a todos nós, irmãos. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu
para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes os seus ministros e participares do culto, oferecendo-lhe um culto de coração e de alma. Pense nisso no domingo, quando você estiver pensando para vir para cá para o culto. Que hora começar? Vou esperar o segundo tempo terminar, vou esperar o filme terminar, eu vou deixar... Ensine os seus filhos a ter esse compromisso com Deus. Eu me comprometo a ajudá-los. Agora vamos buscar esse novo pessoal. Faça um risco de giz. Eu não tenho feito isso porque eu não gosto de copiar. Mas eu tenho na minha mente dito: o Senhor, começa comigo. Porque por enquanto ainda eu tenho um lugar que eu posso dizer isso para pessoas. Comece comigo. Senhor, envie um novo espiritual e deixe-ele começar dentro deste círculo. Vamos cantar, irmãos, um hino.